Bom dia, gente. Aula de ciências hoje. Vamos continuar aí. Vamos falar hoje sobre temperatura do ar atmosférico, certo? Página 215. Vamos fazer da 215 a 220, ok? Então vamos lá. Leia a tirinha abaixo. Aí o meninozinho tomando sorvete, né? No dia frio, no dia quente ele tomando café. E na outra, nem sabe se é sol, nem sabe se é frio, né? Aí ele diz assim: detesto quando a temperatura fica indefinida. Essa é uma tirinha aí do Maurício de Souza, né? Ele que fez o do contra, né? No dia frio ele toma sorvete, ele é o do contra, né? E no dia quente ele toma café, que era para ser o contrário, né? No dia frio toma café e no dia quente toma sorvete. Mas como ele é o do contra, né? Então, aí na última tirinha aí, né, nem é frio nem é quente, ele não sabe o que é que faz, então ele fica com raiva, né? O que aconteceu com a temperatura do ambiente ao longo da história? O que é que aconteceu? Ela mudou, né? Ela mudou do frio para o quente, né? E depois ela se misturou, né? Então, dá pra gente saber pelas roupas que ele veste, né? E pelo sol que aparece. 2. De acordo com a tirinha, a temperatura do ambiente pode interferir na vida das pessoas? Pode, né? Porque se o tempo está frio, eu uso uma roupa de frio, né? Se o tempo está quente, eu uso uma roupa mais leve, né? Mais camiseta, short, vestido, né? Então, interfere mais ainda no nosso vestir, né? Na nossa roupa. Se está chovendo, eu tenho que andar com guarda-chuva, né? Então, interfere sim. 3. Em sua opinião, por que o personagem parece aborrecido no último quadrinho? Porque ele não sabe, né? Se é frio, se é quente, né? Ele fica com raiva. Porque fica indefinido, né? Não sabe ao certo qual é a temperatura. A luz solar aquece a superfície terrestre e o ar próximo a ela, aumentando a temperatura dele. Essa temperatura pode variar durante o dia ou de um local para o outro e é medida com o uso do termômetro. Apesar dessa variação, a temperatura na Terra se mantém relativamente constante e adequada à vida. Isso é possível, em parte, graças à presença da atmosfera terrestre. Então, aí ó, ele mostra o termômetro. Quando a gente vai falar de temperatura, a gente usa essa bolinha e o C, que quer dizer, essa aqui quer dizer graus, grau, né? Grau o quê? Grau Celsius, certo? É isso que quer dizer, tá? Aí ele diz aí, ó, o termômetro do ambiente. No Brasil, a escala utilizada para a temperatura é a Celsius, simbolizada por a bolinha, ó, e o C, ok? Que lê-se graus Celsius. 216. A temperatura terrestre ajuda a manter a temperatura da Terra por meio do efeito estufa natural. Nesse fenômeno, alguns gases que compõem a atmosfera terrestre retêm parte do calor proveniente do Sol, evitando que ele seja perdido para o espaço. Então aí, ó, esse esquema aí, a gente vai seguir do 1 ao 4, tá? Então, parte dos raios solares provenientes do Sol não conseguem atravessar a atmosfera da Terra e é desviada de volta para o espaço. Então, tá aí essa setinha em amarelo, ó. Os raios solares que conseguem atravessar a atmosfera atingem a superfície terrestre, aquecendo essa superfície e o ar próximo a ela. Então, ó, tem a setinha mais larga que ela consegue encostar, que ela consegue chegar na atmosfera. Essa outra aqui, né, mais fininha que sobe, é a que não consegue penetrar. Então, se ela não consegue penetrar, ela volta para o espaço. 3. O calor que não é absorvido pela superfície terrestre retorna para as camadas mais elevadas da atmosfera.
Parte desse calor atravessa essa camada de ar e retorna para o espaço. Ó, a setinha vermelha aí. 4. A outra parte desse calor não consegue atravessar a atmosfera terrestre e é retida no planeta, principalmente pelos gases do efeito estufa, como o metano e o gás carbônico. Como consequência, a Terra se mantém aquecida e com temperaturas adequadas à existência de vida, no chamado efeito estufa natural. Que é essas duas setinhas aí de vermelho, tá? Essa mais grossa aí é o 3 e a mais fininha é o 4, certo? Esse aí é uma representação, né, do efeito estufa natural da Terra, certo? Toda a luz solar que entra na Terra, né, que vem para a Terra, acontece todo esse processo, certo? A temperatura do ar pode sofrer influência de diferentes fatores, como a altitude do local, a umidade do ar, a presença de plantas, a ocorrência de ventos e a presença de nuvens no céu. Além disso, a quantidade de determinados gases na atmosfera, como os relacionados ao efeito estufa, interfere na temperatura da Terra. Página 217. Algumas atividades humanas envolvem a queima de combustíveis fósseis, como a gasolina e o diesel, liberando grande quantidade de poluentes como os gases do efeito estufa. O aumento na quantidade desses gases intensifica o efeito estufa natural da Terra, resultando em um aumento da temperatura média terrestre, o chamado aquecimento global. Então vamos ver esse esquema. Esse esquema aí é a representação da intensificação do efeito estufa natural da Terra. A gente vai seguir aí do mesmo jeito a sequência aí, tá? A Terra, ela passa por ciclos de aquecimento e de resfriamento, tá? Então o ser humano está acelerando esse processo de elevação da temperatura da Terra. Por quê? Pela poluição, né, que ele causa, as fumaças, né, principalmente. A maior quantidade de gases de efeito estufa na atmosfera da Terra, que é esse A, ó, que é essa partezinha cinza, faz que mais calor fique retido próximo à superfície terrestre. O B, que é essa seta vermelha mais grossa, provocando o aumento da temperatura média do ar. Como consequência, reduz a quantidade de calor que é perdida para o espaço. Ó, entra mais calor e sai menos calor, certo? A Agência Nacional Americana, a NASA, analisa a variação da temperatura média da superfície terrestre desde 1880. Ao longo desses anos, ficou comprovado que a temperatura da Terra está aumentando. E esse aumento foi observado principalmente nos últimos 35 anos. No ano 2016, a temperatura média terrestre estava quase 1 grau Celsius mais elevada do que a metade do século XX. Uma das consequências mais evidentes do aumento da temperatura média terrestre é o derretimento das geleiras localizadas nas regiões polares. Então, como nós seres humanos, né, estão destruindo, né, a nossa camada de ozônio, né, com queimadas, com várias coisas poluentes, ela vai se abrindo, né, que ela vai acabando, então vai abrindo. E o calor do sol, ele vai entrando com mais força, né, com mais intensidade, por isso os dias mais quentes, né. Como é que a gente sabe que isso aí está acontecendo? Exatamente como ele falou aqui, as geleiras, né, dos Polo Norte e Polo Sul, elas estão derretendo, né? Então isso quer dizer que está tendo muito calor, né, muito aquecimento, certo? Página 218. Observando as imagens abaixo, o que você pode dizer a respeito da cobertura de gelo na região do Círculo Polar Ártico? Tá aí, ó, essa parte branquinha aí, ó, é as geleiras, né, o gelo.
Representação da cobertura de gelo no Círculo Polar Ártico em 1984, essa primeira aí. A segunda já é o mesmo local, só que em 2016. Tá vendo a diferença de tamanho? Né? Isso quer dizer que ela diminuiu, né? Ou seja, está derretendo. Houve uma redução de 1984 a 2016. Né? Então, vai aquecendo, vai aumentando a temperatura e o gelo vai derretendo. Por isso, esse calor que a gente está sentindo hoje, né? Efeito estufa em Vênus. O planeta Vênus apresenta algumas semelhanças com a Terra, por exemplo, o tamanho. Entretanto, a temperatura média da superfície de Vênus é aproximadamente 500 graus Celsius, enquanto a da Terra é aproximadamente 14 graus Celsius. Se a gente aqui, Fortaleza, acha que 25 graus já é um calor horrível, né? A gente fica morrendo, quer estar no ar-condicionado, imagina aí 500 graus. A atmosfera de Vênus, assim como a da Terra, é composta de gases, porém sua composição é diferente. Vênus apresenta uma atmosfera mais fina do que a terrestre e é composta principalmente por gás carbônico. Essa composição da atmosfera de Vênus faz que o efeito estufa desse planeta seja mais intenso do que na Terra. Assim, mais calor fica retido próximo à superfície de Vênus, tornando a temperatura de sua superfície muito mais elevada do que a da Terra. Então tá aí Vênus aí, ó, visto do espaço, uma bola laranja, né? Na página 219 e 220, atividade. Mesmo esqueminha que a gente está fazendo. Pausa o vídeo, responde, depois volta para conferir, certo? Questão 1. Observe o gráfico abaixo. Temperatura média mensal no município de Londrina, Paraná, 2016. Esse é o título do meu gráfico. A minha fonte aí, a fonte de pesquisa, foi o IAPAR, Instituto Agronômico do Paraná. Essa pesquisa aí foi feita, né, foi visualizada em 2019, em agosto de 2019. Aí ele pergunta, em qual mês foi observada a maior temperatura média? O que é que vocês acham? Mês de junho. Pô, não é a maior não, gente, perdão, é a menor temperatura, foi em junho, com, aqui tem, vamos dizer 16, né, 16 graus, foi a menor. B, o que aconteceu com a temperatura média entre os meses de janeiro e junho? Vocês observando aí, de janeiro e junho. Houve uma redução de temperatura, né? Em janeiro, ó, estava quase 25, fevereiro também, março caiu um pouquinho, abril caiu um pouquinho, maio caiu bem mais e junho também. Então, houve uma redução, né? Uma queda na média aí de temperatura. C. Como o movimento de translação da Terra pode ser associado a esse gráfico? O que é que vocês acham aí? Porque o movimento de translação, ele é a inclinação da Terra, né? Então, ele inclina a Terra assim, ela gira meia deitada, né? Então, ele faz as estações do ano, esse movimento. Então, quando tá verão, tá bem quente, aí ele vai fazendo um movimento de translação, aí vai mudando as estações do ano e muda a temperatura também, né? Certo? Então eu tô falando aqui, mas você vai colocando aí de acordo com as suas palavras, tá? Não precisa ser igual ao que eu tô falando, não. D. Pesquisa em sites e jornais a temperatura média do ar nessa semana no município onde você vive. Use essas informações para completar o quadro abaixo. Então você vai ver aí a temperatura média, tá? Você vai pesquisar na internet quando
quanto é que tá a temperatura nesses dias, né? Vai ver de segunda a sexta, ok? 2. Ligue cada imagem da coluna da esquerda ao termômetro que melhor representa a temperatura ambiente das imagens. Então o meninozinho aí tá todo vestido de frio, né? Todo agasalhado, todo empacotado. Qual é o termômetro que vai ser legal para ele aí? Que vai combinar com a roupa dele? 7 graus, né? E aí na praia, todo mundo de biquíni, brincando de bola, vai ser o quê? 38. Então é um X, tá? Ok? Só pela roupa a gente sabe, né? Quando a temperatura tá baixa ou tá alta, né? Ok? Então, beijinhos e até a próxima aula, ok? Tchau!